Olá pessoal, boa noite. Eu sou o delegado Laércio e hoje o nosso Terra Podcast tem a grata satisfação de ouvir Luiz Miranda, deputado federal pelo Distrito Federal, primeiro mandato, não é isso, deputado? Verdade. E já mostrando a que veio. Para nós é uma satisfação, deputado, estar te entrevistando. Eu queria que você cumprimentasse aí os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham. Bom, primeiramente, e assim, de forma muito orgulhosa, quero colocar a gratidão de vocês terem vindo até o meu gabinete. Opa. É complicado, então, delegado, amigo, pessoal do Terra, quero agradecer a todos que aqui puderam sair do estúdio, né, que vocês vieram junto com eles para o meu gabinete por conta da agenda legislativa, apesar de ser uma segunda-feira. Né, a gente normalmente não fala sobre marco temporal nas gravações, sim, que elas se eternizam, mas é importante as pessoas entenderem que nós estamos com pauta de agenda legislativa para hoje, em plena segunda-feira, o que me pediu de me locomover. Peço desculpa, mas já fico muito grato. Segundo, né, eu estou falando aqui com um representante da Polícia Civil, não sindical, né, para a gente colocar os pingos nos is, para daqui a pouco alguém aparecer. Não, representante sim, delegado, atuante, parceiro, obrigado, que sempre me manteve informado das pautas que a gente tem aqui. Brasília, apesar de pequena, ela tem suas distâncias, né? Sim. Sobradinho, comparado com Gama, a distância são dois extremos. Então, está me atualizando sempre do que acontece, sim, a gente sempre trocando informações e facilitando para que a gente possa continuar lutando por aquilo que a gente acredita. Então, são amigos como você e com tantos outros que eu tenho dentro da PCDF, que me deu aí um caminho assertivo na defesa não só da população, né, porque eu acho que é o primeiro passo. Quando você defende segurança pública, você não está defendendo o policial, você está defendendo a população. Sim, muito bem. Mas também defender o policial, que faz com que o representante das corporações, aqueles que estão na linha de frente, os delegados, escrivões, policiais, inclusive as outras carreiras, né, a polícia militar, que é a polícia ostensiva, o corpo bombeiro, a segurança pública no geral, ela sendo bem tratada, sendo respeitada, estando estruturada, quem ganha é a população. Vai cumprir bem seu papel, né? Estou tentando, né, fazer com que os meus colegas, vou subir aqui um pouquinho para poder entrar na mesa, maravilha, mas estou tentando fazer com que os meus colegas entendam a importância dessa representatividade do policial bem tratado, né? E a gente espera que isso vire uma coisa nacional. Sim. Aqui em Brasília deu certo, a gente vê que a polícia está mais motivada, às vezes vê um outro desânimo, mas eles sentem que agora o Congresso tem alguém, sim, que os representa e as pautas estão andando, pelo menos. Muito bem. Inclusive, Luiz Miranda, nós, tanto na função de delegado de polícia, como à frente desse podcast, o Terra Podcast, que se propõe a ser o melhor podcast do Distrito Federal, não tenha nenhuma dúvida, é para isso a nossa luta. O cabo é ousado. É onde a gente quer chegar, né? Sonhar sempre válido. Então nós somos procurados por diversos representantes da nossa sociedade, parlamentares, enfim. Mas optamos por bater esse papo com você como uma forma de gratidão por esses 3 anos e meio de luta que você enfrentou. A gente sabe que não é fácil defender a segurança pública, mas você abraçou essa causa, você tem usado o seu mandato de maneira muito aguerrida na defesa da nossa querida Polícia Civil e também da segurança pública como um todo no DF. Então eu queria que você fizesse assim uma síntese de quais as dificuldades você teve que superar carregando essa bandeira tão pesada que é a bandeira da segurança pública. Bom, engraçado você falar isso, porque é a primeira vez que eu vejo um policial falando que não é fácil. A maioria acha que é fácil. Se fosse fácil, teriam feito. O que nós fizemos, além de ser inédito, foi muito difícil. Defender a polícia, normalmente, tem uma troca muito árdua. Por quê? Porque o parlamentar, em geral, que está aqui dentro dessa casa, tem pautas mais populistas, que geram mais votos. E a polícia não dá voto. A pessoa fala, a polícia elege. É bonito o policial falar isso. Mas, no fundo, nós temos dificuldade para fazer um representante de cada categoria. Então, não elege. Sim. A verdade é que, para um distrital, beleza. Mas quando você vai para o nível de voto federal, nessa eleição mesmo, quem quiser estar dentro tem que fazer, no mínimo, 80 a 100 mil votos. Sim. Fora isso, dificilmente entra, porque os votos desse parlamentar vai compor com outros 8 dentro do partido, para ele ter aquela votação mínima partidária, para que ele tenha o maior número de votos dentro do partido e seja emplacado.
vai ser muito difícil Sim. para que as forças de segurança pública tenham seus representantes. Primeiro ponto. E o que acaba acontecendo? Quando o parlamentar ele não se sente abraçado, é o que eu sinto aqui dentro, ele vai procurar a categoria que dá mais voto. E às vezes ser populista em outras áreas, você vê muita gente brigando pela educação, que quando você briga pela educação, você tem o voto do professor e tem o voto dos alunos. Quando você briga pela saúde, né? Você tem do médico, do enfermeiro, dos pacientes que querem um sistema de saúde melhor. Quando você briga por polícia, as pessoas parecem que a polícia só existe quando ele é vítima de um crime. Ele não entende que a paz de espírito, de poder levar seu filho para a porta de uma escola, ir para o trabalho, voltar, pegar um ônibus, poder estar num restaurante até tarde, num barzinho, na igreja. Elas não entendem que ela só não foi assaltada, não aconteceu nada contra a sua vida, porque o sistema está funcionando, mas é um sistema de segurança pública. Porque em outros estados que a gente conhece muito bem, jamais você pode andar com um relógio bacana, com um cordão no pescoço. Sim. Acho que nós estamos falando em estado que eu estou indo, inclusive São Paulo, que é onde os assaltos são recorrentes e constantes, onde raras as pessoas que você vai conversar não foram assaltadas. Então, qual é o problema de um parlamentar que defende segurança pública? É que a sensação de segurança não gera voto. Inacreditavelmente, pode gerar para um governador, para um executivo, porque esse vai lá, apresenta os números e fala assim, foi eu que mudei. Agora, para o deputado, as outras áreas, elas geram mais resultados. Quando a gente fala o seguinte, de reeleição. E aí é que está o erro, não estou defendendo, estou dizendo o erro daqueles que não entendem que você não pode ser eleito pensando já na reeleição. Você tem que ser eleito para cumprir uma missão. Sim. E nós fizemos isso no nosso mandato. Sem pensar em reeleição, nós abraçamos as causas que a gente achava que, assim, no nosso entendimento, eram nobres, eram importantes e eram significativas. Então, abraçar a polícia aqui em Brasília era combater a criminalidade. Não era só abraçar o policial, era mudar a vida da população, independente desse reconhecimento. Certo. Que a população de Brasília ignora que hoje nós temos uma polícia número 1 do Brasil, os melhores, enquanto os números pioraram nos outros estados, Brasília melhorou radicalmente muito seus números. Sim. E ninguém consegue botar a mão na consciência e admitir que Luiz Miranda teve um papel importantíssimo nisso. Sim. Mas o policial sim. Então hoje eu consegui algo que muito me orgulha. Eu quebrei o estigma de que a polícia não reconhece o trabalho do parlamentar. Hoje, pelo menos dentro da Polícia Civil, eu tenho certeza. Gostaria muito que a PM admitisse que se não fosse por mim, eles não teriam recebido um aumento no meio da pandemia. Gostaria muito que o bombeiro admitisse isso. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ter essa interlocução porque aqueles que o comandavam eram candidatos ao mesmo cargo que eu hoje me encontro. Pode observar se o comandante da PM não é candidato a deputado federal. Ele minou a PM e minou automaticamente o trabalho do deputado Luiz Miranda. E já na Polícia Civil, o comandante da Polícia Civil continua sendo o mesmo, que é o diretor Robson. O que acontece? Não é candidato, não me minou, pelo contrário, uniu-se comigo para a gente conseguir emplacar as pautas. Sem o Robson, muitos falam assim, o Luiz Miranda puxa saco do Robson. Eu falei assim, seria impossível, você sabe disso. Sim, claro. Por causa da articulação que o diretor tem que ter com o governador, com o secretário de segurança, seria impossível ter feito tudo que fiz. Então, quer dizer, foi um conjunto unido com a Depol, unido com o Simpol, principalmente com o Simpol, que a canoagem fala alto, o Alex Galvão. Teve essa parceria. Foi um guerreiro. Então a gente sabe que foi um conjunto onde todos nos unimos. Na PM isso não teve. Na PM é o seguinte, o próprio cara, que ao invés de estava me minando, para eu não emplacar as coisas para a PM, para eu não aparecer porque ele era candidato. E o PM agora está falando em votar num cara desse. Não pode votar num cara desse e peço perdão para vocês se eu não agradei. Mas fiz de tudo para ajudar, mas não deixaram. Quem comandava vocês, não só os comandantes, mas os andarezinhos de baixo que estão alinhadinhos, não deixaram. Isso é uma decepção. Isso acontece em todas as áreas. É frustrante, né, Luiz Miranda? Você vê colegas trabalhando contra colegas por puro interesse mesquinho num pleito eleitoral. Eu acho isso muito... Na saúde da Polícia Civil, que nós conseguimos aprovar a lei na 1014, eu tinha um colega da Polícia Civil que trabalhava no Palácio, que falou para mim, não pode acatar nenhuma emenda. Eu falei, meu irmão, mas é uma promessa minha, a saúde eu vou enfrentar. Falei assim, mas meu amigo, o presidente vai vetar, é ruim para você, é ruim para todos nós, temos que vetar o presidente. Quer dizer, um delegado trabalhou contra a polícia civil, não queria que eu emplacasse a saúde porque queria minha vaga, queria o meu lugar, porque sabia que a Polícia Civil estava comigo naquele momento. Agora, Luiz Miranda, isso é uma forma inteligente ou ignorante de fazer política,
ao invés de lutar com as forças, com as bandeiras que se tem em defesa de sua categoria, tu torcer contra, quanto pior, melhor, só com o objetivo de que tu não tenha mais um concorrente na tua luta. Me parece ignorância isso, né? O problema todo é que em Brasília é muito pequena, por isso que eu estou indo embora, já respondendo uma pergunta que eu sei que você vai fazer. Sim, é verdade. Por que São Paulo? São Paulo, meu amigo, é um mundo, são 70 parlamentares. Se você multiplicar o número de partidos, o número de concorrentes, o sistema é mais justo. Você não tem esse tipo de ataque moral. Eu fui detonado no primeiro ano. Inclusive, tive minha honra manchada. Não respondo nenhum processo criminal. Mas não respondo processo criminal. Sim. Nunca cometi nenhum mal a ninguém. Acho que como empresário você tem dificuldades como qualquer empresário. Você vai ter uma ação trabalhista aqui, vai ter um contrato que você não consegue ter o êxito que a pessoa esperava e acaba tendo uma demanda judicial. Isso é normal. Aí você quer marginalizar um empresário de ser empresário e ferrou. Vamos julgar 80% dos empresários desse país. Porque todos passam por esse tipo de situação. Faz parte do negócio. O crime é diferente. O crime ele tem por objetivo, óbvio, né, oferir vantagem, né, prejudicando outra pessoa de forma ilegal, intencional, né? Criminosa. Sim. Nunca respondi processo nessa linha e, pelo contrário, quando tentaram, a gente desmistificou e provamos a nossa inocência, provamos que somos pessoas sérias, honestas. Só que acontece, fui destruído aqui, na minha moralmente, meu caráter, por causa desse espaço que é tão pequenininho. Se você observar, 8 vagas para deputado federal é uma majoritária. É majoritária. Na hora que começa a chegar na reta final, o traquezinho ali mostrando quem são os primeiros, o cara que está embaixo começa a destruir quem está em cima. Com fake news, com ataque, com imoralidade, com desrespeito, com mentiras. E eliminando a concorrência de forma desleal, né? Mas quem perde é a população. Já respondendo, é um jeito inteligente? É um jeito, além de ignorante, mau caráter, injusto, quem pede é Brasília. Por isso que Brasília tem uma dificuldade enorme de andar com fundo constitucional, né? Você não tem noção? 15 bi! Mais a receita que tem de ICMS, de arrecadação interna. 15 bi! E a gente vê... Engatinhando. Por quê? É óbvio, essa maldade que ocorre na politicagem, ao invés de lutar pelo povo de Brasília, faz com que pessoas boas desanimem. Mas, Luiz Miranda, eu fiquei muito satisfeito com uma coisa que você me falou aqui nos bastidores, que Brasília, entre aspas, perde um deputado federal na bancada, mas não perde um defensor, né? Porque me parece que a sua proposta é ir para São Paulo... Olha a bandeira atrás. Tá aqui a bandeira de Brasília. Eu não vou tirar a bandeira de Brasília de trás, vou acrescentar a bandeira de São Paulo. Sim. Faço questão de ser o 9º deputado do DF, até porque eu conheço as pautas, conheço as dificuldades. A maioria dos deputados do Brasil inteiro reconhece que a capital do Brasil não é a capital de Brasília, é a capital do Brasil. Brasília é a capital de todos os brasileiros. Sim. Todos esses parlamentares vivem aqui, eles passam a semana aqui. Eu mesmo agora morando em São Paulo, eu estou ficando em Brasília de segunda a quinta. Então, mais quer dizer, tempo aqui. Mais tempo aqui do que na cidade onde eu moro, que é São Paulo. Então eu vivo mais aqui do que lá, como todos os deputados. Todos os deputados estão aqui de segunda a quinta-feira, vivenciando Brasília, são 4 dias seguidos e 3 nas suas cidades. Né? Então, assim, o que é Brasília para o Brasil? Brasília é a terra-mãe, que daqui nascem as leis, as proposições, os projetos, as ideias, para dar mais dignidade para o povo brasileiro. Certo. E eu não tenho como deixar de fazer com que essa cidade melhore a cada dia. Primeiro, por ser brasiliense. Já ia dizer isso, nascido, né? Prata da casa. Nascido e criado, e por conhecer as pautas de Brasília. Sim. E não tem dificuldade nenhuma. Isso, e garanto, sem perder o trabalho excepcional que pretendo fazer em São Paulo. Pretendo fazer tudo que já fizemos por Brasília lá, cuidando da segurança pública como cuidamos aqui. Sim. Mas também pegando pautas que eu sei que são pautas espinhosas, que às vezes os colegas têm dificuldade por conta dos seus compromissos. Sim, de abraçar, para não falar outra coisa, né? E nós não temos dificuldade nenhuma em abraçar pautas, por mais polêmicas que sejam. Perfeito. A gente tem que defender a população brasileira. Então tá aí, colega policial civil de Brasília, do DF. Isso para nós é uma notícia alvissareira. Mesmo estando, se Deus quiser, estará em São Paulo como representante daquela unidade federativa, nós policiais, nós delegados de polícia, vamos continuar contando, com certeza, Luiz Miranda, com essa sua força. Eu acompanhei seu mandato, não estou aqui à toa. Eu não sou pessoa de andar bajulando ninguém, até porque não aprendi isso. Estou aqui porque gostei do seu mandato. Aprovei. Eu, Laércio, aprovei. Obrigado. E aprovo
a forma aguerrida como você desenvolveu o seu mandato. Então eu fico feliz de dar o recado aos meus amigos policiais civis do DF, que nós vamos continuar contando com a tua força, tua garra, para defender a segurança pública de São Paulo, mas também do DF. Aliás, é sua terra natal, né? Verdade. Nascido e criado, papai é baiano, mamãe é cearense. Tem esse Opa, jeitão nordestino, mais sangue mistura no olho, boa. né? Mas nós vamos continuar aqui em Brasília. Volto a dizer, o parlamento vive em Brasília. Sim. A diferença dos meus colegas de outros estados é que eles não conhecem a história de Brasília, Certo. a pauta de Brasília. E eu, por sua vez, conheço Brasília de forma ampla e conheço São Paulo. Para quem não conhece, parece que Sim. você fala São Paulo, onde São Paulo? Osasco. Osasco. Uma Grande cidade São Paulo, né? Do lado ali e tal. Coladinho. Você Agora sabe você- o terceiro maior PIB de São Paulo? Só aqui. É Osasco, né? Porque só pede para a prefeitura e para São Paulo. Realmente você está indo para uma cidade próspera, uma cidade que com certeza vai precisar contar com você para continuar sendo aquela cidade desenvolvimentista, né? Que, aliás, é o sonho de todo brasiliense. Quem vive no DF sonha em ser um rascunho de São Paulo, seguir os passos de São Paulo. Deputado, você falou aí sobre os Estados Unidos. E eu estava pensando outro dia, o cara vivia muito bem nos Estados Unidos, todo mundo sabe disso, tanto financeiramente como em questão de qualidade de vida. Foi fácil para você deixar aquilo tudo para trás e vir abraçar essa luta tão espinhosa que é uma carreira na política? Sabe, Lance, que a gente tem algumas dificuldades. Que tomar decisões inseguras fazem com que você não tenha o êxito do resultado esperado. Eu tinha certeza absoluta do que estava fazendo desde o início. Era o que eu queria, é o que Deus colocou no meu coração. Eu escutei claramente que essa seria a minha missão. Assumi como um princípio, mas para minha família foi muito duro. Eu vi minha família sofrendo, vi minha família chorando, vi minha família pedindo para eu desistir disso. Principalmente quando começaram os ataques. Sim. Né? Os ataques pelo cargo, pela vaga. Quando eu comecei a aparecer e uma certa pessoa iria perder a vaga, fez toda uma empreitada, entrou com ação judicial com mentiras sobre mim. Ganhei todas, ganhei de zero, inclusive. Agradeço aos desembargadores e ministros desse país, são pessoas sérias, juízes, que não permitiram que histórias factóides, mentiras, tirassem do pleito o deputado que hoje tem os melhores números da Câmara dos Deputados dos 513, o deputado que mais aprovou projetos, que mais aprovou pareceres, que, como você bem colocou um pouco antes da nossa entrevista, na história da Polícia Civil ninguém nunca fez tanto, ninguém lutou tanto pela Polícia Civil. Mas não foi só pela Polícia Civil, foi por toda a segurança pública, foi por todo o Distrito Federal, foram 14 creches, ninguém viu. Reforma das escolas públicas, a terceira saída de Águas Claras, está asfaltando, que era um pleito de década, está lá, está ocorrendo. A própria, dentro da Polícia Civil mesmo, a própria policlínica, foram 30 milhões que nós ajudamos a bancada, nós entregamos 100% do nosso recurso, pegamos um pouquinho dos colegas para conseguir fazer a policlínica. Tudo que nós fizemos por essa cidade, todo o investimento que nós fizemos, no primeiro ano, inclusive, essas câmeras que você vê de segurança, investimento que nós temos hoje de monitoramento, de OCR, foi trabalho nosso. Então a gente teve um esforço, talvez assim, até sobre-humano, porque precisava dar certo. Por que precisava dar certo? Porque eu tinha uma vida maravilhosa, como você bem colocou. E eu tomei uma porrada de $2,5 milhões com aquelas fake news, me fazendo com que perdesse contratos, negócios, amigos que faziam negócios comigo lá, dizendo assim, eu vou ser prejudicado, vou perder meu dinheiro. E aí virou aquela história, que o boato vira fato, uma mentira contada 1000 vezes, ela começa a se tornar verdade, e você se vê de uma pessoa honesta, você se vê sendo taxado como uma pessoa que está disposta a dar golpe, enganar pessoas, e olha para trás e fala assim, meu Deus, lá eu era herói, um empresário de sucesso, com 4 milhões de seguidores, que não para de crescer. Aí, porque eu entrei para a política, agora eu não presto. Então eu tenho que fazer o melhor mandato possível para poder mostrar de que o que eu colocar à mão, eu vou fazer bem feito. Enquanto empresário, fiz bem feito. Nos Estados Unidos fiz uma história limpa, uma história de sucesso. E preciso repetir o mesmo feito no parlamento. E se tivesse dado errado, eu estaria arrependidíssimo. Mas eu sinto que deu certo. Sim, eu sinto pelo abraço da população, pelas pesquisas, pelo resultado. Então, no final, valeu a pena largar a luta, tudo o sacrifício, né? Eu sou testemunha disso, Luiz Miranda, porque, como te falei há pouco, ver delegados que são reconhecidamente pessoas muito esclarecidas, pessoas que têm assim, um know-how para falar sobre determinados temas, falarem que são gratos a você. Eu tive recentemente numa assembleia do Simpol, em frente ao Buriti, e a unanimidade os colegas falarem, olha, nós não tivemos um deputado policial, mas nós tivemos um deputado parceiro, companheiro e que abraçou a causa da Polícia Civil.
E eu achei muito bacana aquilo, porque tem muita gente que quer se arvorar como padrinho da Polícia Civil, como o cara que briga pela Polícia Civil. Falar é fácil, né? Agora fazer é diferente. Então eu estou aqui hoje, logicamente, como você falou muito bem, eu sou integrante da Polícia Civil, não tenho cargo representativo lá dentro, mas eu falo pelos meus colegas que me são caros, que o que você fez pela Polícia Civil é impagável, e eu vim aqui te desejar sucesso lá em São Paulo. Já estou rezando, já estou torcendo, e os amigos que eu tenho lá vou pedir para votar em você como forma de gratidão por esse trabalho que você fez e fez bem feito. Muito obrigado. A gente continua aí nessa esperança de conseguir essa nova recomposição salarial. Inflacionário, tem até que mudar essa palavra, não é salarial, é inflacionário, que a inflação já comeu o salário dos funcionários públicos do Brasil inteiro, do setor privado também. Bom, o setor privado tem autonomia de ir ajustando para não perder os empregados, né? Sim, é verdade. Agora, o poder público Serviço não tem público. isso. Então, precisa ter esse reconhecimento dos gestores. Né? O governador encaminha para o Palácio, a gente aguarda que o mais rápido possível saia. Tem só esse mês de junho para se resolver. Eu consegui a convocação do ministro Guedes, convidei ele em maio e não me atendeu. Não atendeu não a mim, não a Comissão de Segurança Pública, ele não foi. Não é só eu, né? No momento que aquela comissão toda aprova, quer dizer, ele faltou com respeito com todos. E aí, nós, em acordo comum da comissão, conseguimos convocá-lo. Então, se não ocorrer essa semana, na próxima é certeza absoluta. Certo. Tem expectativa de, no dia 21, o ministro Guedes ter que vir dar esclarecimento. Eu quero ver ele explicar o seguinte: o orçamento é do DF. Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional não tem nenhum ônus para a União, para o governo. Me explica por que o senhor está cagando na cabeça dos meus policiais. Gavetou, né? Não, gavetou, ele está cagando na nossa cabeça. É uma vergonha esse cara. Se você quiser fazer o corte, pode fazer. Não tem Mas problema. eu tô falando a aqui verdade. Não, quem fala a verdade não merece castigo. O cara não merece meu respeito, rapaz. Ele é um moleque. E talvez a pressão que eu tô colocando nele, ele pode ficar puto comigo o que for, mas você vai ver. Vai sair por causa da pressão. Porque se fosse no amor e por ele passava direto. Então você acha, Luiz Miranda, que os policiais civis do DF, toda a segurança pública, ainda deve guardar consigo essa esperança? Ainda há uma luz no fim do túnel aí em relação a essa recomposição? Tem uma expressão cristã que diz que a fé sem obra é morta. Vamos para a porta do Ministério da Economia. No dia que o Guedes vier aqui, vamos lotar isso aqui. Tem que botar um exército aqui fora. Ele tem que entender que ele não vai ter paz, que os policiais de Brasília sabem que ele mora aqui em Brasília, sabem que é ele que não quer valorizar os policiais da capital e do Brasil, inclusive. Porque a Polícia Federal, a PRF e o DPEM estão no mesmo barco. Então essa falta de respeito dele tem que ser demonstrada. Obviamente nós não somos igual a ele, irresponsáveis. Não iremos agredir você, ministro. Jamais se sinta agredido. Se sinta cobrado. E sim, pressão para cobrar o senhor vai ter. Desse parlamentar, e espero que os policiais venham comigo para que a gente demonstre a nossa força. Luiz Miranda, São Paulo tinha um quadro espetacular na minha visão, que era o Major Olímpio, um defensor incansável da Polícia Militar de São Paulo, que, aliás, tem o meu respeito. Eu vou a São Paulo com muita frequência e eu me sinto bem em São Paulo ao ver a luta da PM de São Paulo pela segurança daquele estado. E aí eu vou na veia. A Polícia de São Paulo, militar e civil, pode esperar um Luiz Miranda com a mesma força, com a mesma vontade para defender aquele povo lá? Você falou assim, algo importante para mim, porque eu tinha no Major Olímpio um grande amigo. Sim. Tanto é que ele teve a mesma dificuldade com presidentes que eu tenho. Né? O presidente, com o jeitão dele, ele afasta os aliados, que tem personalidade, e a Polícia de São Paulo conhece a personalidade do Major Olímpio, porque se você não for do jeito que a gente é, você não conquista nada para a polícia. Porque tudo para a polícia é tapinha nas costas. E aí tem horas que tem que ir para cima com efetiva vontade de vencer para poder ter resultado. E é assim era o Major Olímpio, e a Polícia de São Paulo pode contar. Eu não quero tomar o lugar dele, porque eu quero que ele se eternize sendo o homem que foi. O parlamentar que representou de verdade a causa da segurança pública. Mas quero que eles tenham um novo parceiro, aliado, que vá seguir na mesma linha. E como eu fiz aqui, certamente ele repetiu o mesmo feito em São Paulo. Certo. Luiz Miranda, você teve umas dificuldadezinhas com o nosso gestor máximo, o presidente Bolsonaro. Isso aí foi noticiado, cantado em verso e prosa pela mídia no Brasil. A gente sabe que você elegeu-se deputado federal numa composição partidária junto com ele. Em algum momento você precisou tomar um outro caminho. O que aconteceu, Luiz Miranda? O que não deu certo para que você continuasse
como ali um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro? O que deveria ter sido tratado de forma diferente? Faltou diálogo, faltou respeito? O que foi que faltou, afinal, para que essa parceria tivesse que ser rompida em algum momento? Primeiro vamos corrigir, né? Vamos. Eu não fui eleito no vácuo do Bolsonaro. Não falei galera, vácuo, não. Nem na composição partidária. O DEM tinha um outro candidato à presidência da República, né, anunciado nacionalmente, e não era Bolsonaro. Certo. Eu não tenho nenhum problema em admitir de que o meu candidato, em que eu voltei nas urnas naquele momento, foi o Bolsonaro. Não pude caminhar com ele por 2 motivos. Primeiro, pelo partido, fidelidade partidária. Né? Apesar de dizer que estava liberado em Brasília, a gente sabe como é que funciona o jogo. Para tomar meu mandato e transferir para outro era 2 palitos. Né? Então eu tive uma dificuldade enorme de andar do meu lado, andar com o Bolsonaro. Segundo, que ele não queria. Ele não permitiu, porque ele tinha a candidata dele que era a Bia Kicis. E os filhos dele fizeram campanha contra mim, inclusive me ofenderam, falando que eu era uma pessoa que não merecia o voto do bolsonarismo em Brasília, porque o candidato deles era a Bia Kicis. E que eu era um cara que queria usar essa onda para poder conseguir me eleger. Então, no final, é o seguinte, eles tomaram todos os votos possíveis e impossíveis meu do bolsonarismo, e eu fui eleito por um voto, que acredito eu que é o voto da competência, da meritocracia, de tudo que eu tinha demonstrado lá nos Estados Unidos, do que eu era capaz de fazer e fiz. Graças a Deus a gente conseguiu entregar resultados efetivos. Sendo parlamentar que mais aprovou o projeto na Câmara, sim. Essa semana mesmo nós temos um MP para relatar, nós temos aí vários projetos nossos que estão bombando, a gente sabe que a gente tem um mandato que a gente pode dizer assim, esse mandato foi um mandato forte, representativo, aguerrido, e não foi por conta do bolsonarismo. Então a gente já tinha esse distanciamento. Mas, óbvio que tendo pauta de direita, uma pauta, a minha mais, posso admitir até que ela é mais de centro-direita, não de direita, porque hoje a gente tem 2 lados, né? A extrema esquerda, a extrema direita, a direita, né? Mais ou menos, a esquerda, e você tem um centro que tende a pendular mais para a direita, mas que não deixa de observar pautas boas que porventura existam na esquerda. Esse tipo de perfil de parlamentar é o melhor, porque você acaba abraçando toda boa causa, independente de que lado está. Então, ele representa o Brasil. E o Bolsonaro tem dificuldade em entender isso. Então, às vezes, a matéria é boa, o assunto é importante, e ele acha que isso é coisa de sindicato. Igual ele trata o Simpol. Ele trata o Simpol como se fosse aqueles sindicatos que ele senta o pau, sindicalista. Eu odeio sindicalista. Eu falei, cara, você não pode ser sindicalista. O Simpol está lutando pelos policiais. Então, no momento em que o Simpol está lutando pelos policiais, ele trata como sindicato, igual ele sempre odiou e atacou sindicatos, ele não tem a mente aberta, diferente do deputado Luiz Miranda, que não tem dificuldade nenhuma em vir nessa linha de raciocínio. Só que o pior foi meu irmão ter feito uma denúncia formal à Polícia Federal e a gente foi comunicar a ele. A gente não foi denunciar para ele. E ele se defendeu, quando se defendeu, dizendo, o cara vem denunciar para mim, por que o cara não procurou um órgão competente? E essa falha, imagino eu, de comportamento, para mim me foi uma falta de caráter naquele momento por parte dele, porque ele sabia a verdade. Ele sabia que a gente tinha feito a denúncia, foi para a Polícia Federal. Eu fui avisá-lo, porque ele, enquanto parlamentar, ele sabe como é que funciona. O parlamentar busca o executivo, porque ele é o fiscal do povo. O parlamentar, ele é quem fiscaliza, ele é quem cobra. Ele é a pessoa que tem a obrigação de ir sabendo de qualquer suspeita, não precisa ter certeza. Porque naquele momento não tinha certeza. Ele tem que denunciar, sim, é uma obrigação constitucional. Então nós fomos à Polícia Federal, fizemos a denúncia e fomos avisar o presidente. Meu Deus, onde é que está o erro do parlamentar do presidente? E aí a base bolsonarista vai atacar a gente quando a CPI descobre que esse momento encontrou e quer escutar da gente a verdade. Por que mentir na CPI? A CPI pode ter tido todas as intenções escusas. Mas o nosso depoimento foi um depoimento que eu tenho certeza foi honesto. E não tinha por que mentir, porque para mim eu não via nada de errado na ação do Bolsonaro. Eu entendi só que é o seguinte, o presidente pode não ter feito nada porque não achou nada. Ele não entendeu que existia nada ilegal, ele não entendeu que tinha necessidade de uma ação dele. Não tinha problema de seguir aliado, mas ele optou por me transformar como inimigo da base bolsonarista, uma decisão exclusiva dele, por ter combatido corrupção. De todas as formas, o culpado não é o deputado Luiz Miranda. O deputado fez aquilo que toda a população brasileira sempre clamou. O que foi? Nós queremos deputados que combatam a corrupção. Claro. Nós queremos deputados que representem um povo, com tantas vidas sendo perdidas, tantas pessoas morrendo, faltando vacina nos postos para abastecer. O que eu mais recebia naquela época era ofício assim, ó, a Polícia Legislativa não foi incluída no programa de antecipação, coloca a gente... Prioridade, né?
estamos desesperados para vacinar. Aí todas as categorias que não estavam inclusas, né, naquela prioridade, sim. Todos loucos porque a população queria vacinar. Sim. Estavam com medo de perder sua vida. E vacinas paradas por causa de um esquema. E eu tô errado? Ah, estranho, me desculpa, né? Vai. Parece querer prender o juiz e soltar o bandido, né? Por favor, estava lutando pelo certo e continuo achando que eu fiz certo. Independente da opinião daqueles que defendem político de estimação. Para mim não tem político de estimação. Pode ter raiva de mim, não tem problema nenhum. Mas não vamos defender que na suspeita de corrupção eu deveria ficar calado porque quem está do outro lado é o Bolsonaro. Ah, eu sou obrigado a acreditar que o cara é Deus? Eu não acredito. Até Deus nos ensinou na palavra dele que maldito homem confia no homem. E não confio, porque o comportamento foi um comportamento muito estranho para quem, de fato, combate a corrupção. Muito estranho. Verdade. Além do mais, Luiz Miranda, o presidente Bolsonaro elegeu-se tendo como principal pauta e a mais enérgica e quase que a número 1 do mandato dele o enfrentamento à corrupção. Então, me pareceu muito estranho ele não ter ficado do teu lado diante daquela circunstância toda e preferir jogar ali uma semente de dúvida ou certos questionamentos que foram feitos que até hoje não foram muito bem elucidados. Tá aí o recado, corrupção não é com você, né, Luiz? Tô fora. Bom, pessoal, paralelo a essa questão que o Luiz Miranda trouxe, das dificuldades lá por conta da Covaxin e esse embate todo, você sabe que não foi só você, o único deputado que enfrentou dificuldades, que começou na base bolsonarista, que começou acreditando muito no mandato do presidente Bolsonaro e que em algum momento teve que mudar a rota porque a coisa não saiu como se planejava. Vários outros colegas seus parlamentares tiveram o mesmo embate, o mesmo desgaste, a mesma dificuldade. Você acompanhou isso? Sim, né? De todos eles. Então, ou seja, se alguém quer te apontar o dedo e dizer não, o problema está com o Luiz Miranda, vai ter que apontar o dedo para vários outros parlamentares que Você falou o nome, Major Olímpio. Major Olímpio teve um problema sério com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria cumprir o acordo de defender a segurança pública e combater a corrupção. O mesmo problema é meu. Bebiano, que sempre esteve do lado dele, dormiu de cueca com ele em vários... Falava assim, pô, ficava andando no hotel, no mesmo quarto para economizar, entendeu? Porra, o cara ficava de cueca na minha frente, pô. Agora o cara começa a me atacar porque eu dei uma entrevista para a Globo. Quer dizer, ele tem um inimigo, a Globo, mas a Globo, naquele momento, a pauta era importante o Palácio manifestar. E a gente sabe qual foi o problema. Foi o Bebiano tentando mostrar um bom governo para a emissora que a gente entende que naquele momento tinha um problema com o presidente. Teve problema comigo. Mas se amanhã a Globo falar assim, deputado, rol taxativo, sou a favor ou contra? Eu vou dar uma entrevista para poder convencer a população por que eu sou contra da forma que ele foi aprovado, para que as pessoas se convençam de todas essas crianças, inclusive adultos, deficientes, que precisam de um atendimento médico diferenciado por serem doenças raras, né? E não pode ter exclusão desses tratamentos do rol da ANS. Claro. Então, eu vou deixar de dar entrevista para a Globo, porque eu tenho uma birra com a Globo, e me comunicar com a população, para que a população passe a tomar conhecimento de uma pauta tão importante. Sim. Meu mandato está acima do meu ego. O meu mandato está acima da minha vaidade. O meu mandato é para representar a população brasileira no todo, independente de credo, religião, mas principalmente lado partidário. Eu não consigo entender um presidente da República, depois de eleito, continua com os mesmos problemas que ele tinha lá no começo do seu mandato como deputado, como vereador. Então a gente sabe que a gente tem um problema sério para lidar com o Bolsonaro, que ele não desprende desse tipo de comportamento que afasta quem quer trabalhar de verdade. Vamos lá, pega os projetos que ele aprovou na vida, eu acho que cabe dentro de um mês meu aqui de trabalho dentro da Câmara. É complicado. Eu até, Luiz Miranda, vou aproveitar essa sua fala para deixar claro que o Terra Podcast é um órgão de imprensa. Nós acreditamos numa imprensa livre, democrática e plural. Então, você que é bolsonarista radical, você que é aí daqueles, né, de primeira hora, o Terra Podcast não trabalha contra Bolsonaro. Nós trabalhamos a favor do Brasil em primeiro lugar. Então, nós vamos dar voz, sim, a esse bolsonarista radical, vamos dar voz, sim, àquela pessoa que tem uma pauta diferente da do deputado Luiz Miranda, porque nós acreditamos na imprensa livre e que respeita a liberdade de expressão. Esta é uma opinião do Luiz Miranda, a qual nós defendemos e temos argumento para defender a sua opinião. Obrigado. Não é argumento vazio, não. Tanto que falamos aqui que diversos bons deputados, nós não estamos falando de deputado que não quer nada combatente, não. Deputados aguerridos
que, lamentavelmente, inexplicavelmente, tiveram que largar a base bolsonarista. Então, Terra Podcast vai dar espaço a diversas opiniões, mas não podemos deixar de dar voz ao deputado Luiz Miranda, que foi e é um deputado aguerrido e que defendeu Brasília e defende porque ainda tem um bocado de tempo de mandato aí pela frente, né? É verdade. Deputado, eu estava olhando ali na sua assessoria, foram mais de 900 proposições. Mais de 900 proposições, incluindo, logicamente, PL, indicações, debates em vários canais de comunicação e por aí em diante. Então, obviamente, você é sim um deputado de destaque, ainda mais se tratando do primeiro mandato, onde muitos parlamentares têm dificuldade de fazer um trabalho tão aguerrido. Eu queria falar um pouquinho rapidamente, eu sei que o tempo não nos ajuda, sobre algumas dessas... Não tem problema, vamos lá. Pronto. Você acabou de falar de imprensa livre. A Jovem Pan me chamou para poder dar uma entrevista agora no jornal, o Jornal da Noite deles mais importante, às 8h30 da noite. Você vai estar aqui. Eu vou dar entrevista para eles e a gente vai continuar. Maravilha. Entendeu? Porque deve ser rapidinho, deve querer falar 25 minutinhos. E aí você vai ver que a nossa participação é nacional. Sim, claro. O Brasília tem um parlamentar hoje que as pautas são nacionais. Sim. São de importância e relevância nacional, como cuidar dos autistas. Que a polícia militar, policial militar, olha aqui nos meus olhos e mostra quem que está defendendo os autistas dependentes da Polícia Militar. Porque o plano de saúde da Polícia Militar acaba de anunciar a exclusão do tratamento dos autistas pelo plano. Que história é essa? O senhor vai deixar só porque o senhor não tem um filho autista? Eu não. Eu tô aqui, ó. PL é meu, a luta é minha e é essa entrevista que a Jovem Pan quer ouvir de mim, a nível nacional. Quem é que está lutando pelos senhores? Sempre continuaremos lutando, independente de onde estivermos, porque o certo é certo e não dá para defender o errado. Aliás, deputado, se você me permitir, vai ser uma honra para nós continuarmos, sim, esse bate-papo, porque tem muito papo interessante, inclusive um deles, essa questão do rol exaustivo que a ANS está querendo empurrar a goela abaixo. O nome são dois modelos de rol que existe, que é o exemplificativo, que o médico tem autonomia de prescrever aquilo que ele entende que vai ser melhor para o paciente, e o rol taxativo, né? Que é o modelo que a ANS conseguiu, inclusive, no STJ, a validação que ele limita o número de tratamentos que a ANS entende que funcionam. Então, assim, é um programa que a gente está tratando. Hoje eu recebi aqui, antes de Vossa Excelência entrar no meu gabinete, quem estava aqui, aquele senhor que saiu, logo que vocês estavam entrando, é o presidente da ANS. E ele estava aqui despachando comigo, deputado, vamos resolver isso. Mas deixa a ANS resolver, porque uma lei fica parecendo que a gente não queria fazer o certo, e vocês atropelaram a gente. Eu falei assim, olha, eu não tenho preciosismo, não quero protagonismo enquanto as vidas estão sendo perdidas. Uma lei vai demorar mais de mês para que ela tenha sua real efetividade, porque ela tem que ser aprovada na Câmara, tem que ser aprovada no Senado, tem que ir para o presidente, para ele sancionar. De repente o presidente tem que vetar alguma coisa, você tem que derrubar o veto. Não, é um tempo que essas vidas, que porventura serão perdidas, não famílias que vão ficar sofrendo na angústia, não possuem esse tempo. Se você topar que eu faça aqui a minuta, encaminhe para você, você emitir uma portaria, você pode ser o herói, você pode falar que foi o Lira que mandou para você, que foi quem você quiser. Eu estou lutando pelas vidas e não para aparecer. Porque político para aparecer, esse país já está cheio. Tem muito. E nós vamos agora falar um pouco a respeito desse PL que está sendo proposto, relacionado ao rol taxativo definido pela Agência Nacional de Saúde como única responsabilidade para que os planos de saúde possam atender a seus clientes. Nós vamos ouvir um pouco aqui o Luiz Miranda sobre esse tema, porque ele é uma das pessoas que está lutando aqui na Câmara Federal para que a sociedade seja tratada de forma prioritária, e não os planos de saúde, e não o Poder Judiciário, e muito menos a ANS. Essa é a sua luta, Luiz Miranda? O problema é sério nesse país, né? Acontecem umas coisas que a gente não consegue entender. Há pouco eu estava debatendo com uns amigos meus que qual a lógica de você ter um rol de procedimentos. O que é rol de procedimentos? Tem uma lista, assim, ó. Um número de tratamentos, são 3.000 tratamentos, que a ANS entende como tratamentos válidos para que os planos de saúde possam pagar o paciente. Sendo que a ONS, que é a Organização Nacional da Saúde, tem uma lista com 9.000. Então, no Brasil tem 3.000. Significa que se você tiver qualquer problema
que não está nessa lista 3B, você não vai ser atendido, vai ser contemplado. Só que isso é um absurdo. Você contrata um plano de saúde, na expectativa de qualquer problema de saúde que você, porventura, tenha, você vai ser atendido. É o caso dos autistas, porque o rol não atende a grande maioria dos procedimentos das doenças mais raras, mais complexas, e as famílias vão ficar desassistidas. Mãezinha chorando, papai sofrendo, né? Inclusive adultos que sofrem de doenças degenerativas não estão inclusos os tratamentos que alongam, né, prolongam a vida dessas pessoas. O que a gente defende? Eu dei entrada num PL, que é o 1549, que o rol seja exemplificativo. O que significa isso? Significa que o médico prescrevendo um tratamento que vai te curar, vai te ajudar, vai prolongar a sua vida, vai dar uma qualidade de vida, vai dar dignidade para as pessoas que possuem alguma deficiência, ele tem autonomia nessa prescrição, e obviamente demonstrando que o entendimento dele é um entendimento técnico, ele sabe o que está fazendo, o plano de saúde tem que pagar, como é feito no mundo inteiro. Aqui no Brasil, querem limitar uma quantidade de procedimentos que a gente entende que não são satisfatórios para poder dar, principalmente, atenção aos autistas. Essa briga cresceu e ela explodiu ainda mais agora, na semana que passou, quando o STJ julga procedente a lista da ANS. Por quê? O STJ não julga a questão constitucional do tema, porque é inconstitucional. A inconstitucionalidade ela é flagrante. No momento em que você vende um seguro saúde, você vende que você vai cuidar da vida daquele cidadão que está lhe pagando em caso ele tenha um problema de saúde, e quando ele tem, você diz, opa, mas eu não tenho culpa se você tem um problema muito especial. Se ele for especial, eu não entendo. Isso não está em nenhuma cláusula, não está em lugar nenhum. Como é que vai estar na cláusula do pai leigo, da mãezinha leiga? Vai dar assim, ó, atendemos todos os procedimentos que estão na lista do rol taxativo da ANS. Arrebentou. Quer dizer, como é que eu vou saber qual vai ser a doença que eu vou ter, o tratamento que eu preciso? Se não tiver no rol, eu não vou ser atendido. E o rol é muito pequeno. O número de itens que estão lá dentro é muito pequeno comparado com as doenças hoje que existem no mundo. E a gente defende que ele seja exemplificativo, quer dizer, não tem essa lista. E aí, é nessa luta, os pais, sim, as mães vieram aqui para a Câmara, colheram a assinatura dos líderes para que o projeto seja pautado em urgência em plenário. E é isso que está ocorrendo hoje aqui, essa luta. E a gente acredita que nós vamos ter êxito pelo número de parlamentares, o número de partidos que estão envolvidos na causa, proposição de autoria do deputado Luiz Miranda. Agora, Luiz Miranda, a gente vê essa sua luta, esse esforço. Aliás, se Deus quiser, vai ser vitorioso em mais esse pleito aí, aprovar esse PL com a máxima urgência. Agora, não é estranho que o STJ, Tribunal de Alcance Nacional, Jurisdição Nacional, e a Agência Nacional de Saúde estejam preferindo favorecer economicamente esses grupos empresariais que trabalham com plano de saúde e virar as costas para a sociedade brasileira num momento tão difícil, quando o tema é saúde? Sabe qual é o problema? O parlamento se furtou da sua obrigação. Esse tema já deveria ter sido votado aqui dentro. Na falta de uma legislação contrária ao rol taxativo, a portaria da ANS, ela não está errada, ela está dentro do aspecto legal. E o STJ julgou a legalidade da portaria, então somente isso. E disse que ela é legal. E é. O que não se discutiu foi, primeiro, a inconstitucionalidade do tema. Sim. E aí teriam que ter entrado aonde? Teriam entrado num TRF, se fosse aqui no Brasil, TRF1. Sim. Se entra num Tribunal Federal, a discussão era outra e certamente as famílias teriam vencido por causa da inconstitucionalidade do tema. Segundo, os parlamentares, eu vim conhecer o tema não tem muito tempo e já abracei ele, vi que era uma discrepância jurídica e dei entrada no projeto. Mas há quanto tempo se clama, desde 98, se clama para mudar isso? Nunca fizeram. Quando sai a decisão, todo mundo se assusta. Quero ser o pai da criança. Não tem pai da criança, eles nunca cuidaram de ninguém. Sim. Desculpa, meus colegas parlamentares, mas os parlamentos passados se furtaram dessa obrigação e nesse aqui agora, infelizmente, esperaram para a última hora, no apagar das luzes, todo mundo quer ajudar. A gente sabe que é difícil, realmente, estar por dentro de todos os temas, mas esse é um tema que tem 4 milhões de autistas nesse país. Nós não podemos ignorar essa quantidade de autistas. Nós não podemos ignorar os outros milhões de pessoas com doenças especiais. Sim. Então, o erro, na minha opinião, não é do STJ, que julgou apenas a legalidade da portaria. O que nós precisamos trabalhar é, ok, ela é legal por quê? Porque tem uma lei que dá subsídio para ela. Precisamos mudar essa lei
e dar subsídio para a população. Que aí sim, esse papel de mudar a lei é do deputado federal, é da Câmara, é do Senado. Luiz Miranda, nas tuas mais de 900 proposições, a gente encontra temas dos mais variados. Falamos agora de saúde, mas você tem também uma proposição recente aí que poderia trazer para o brasileiro um alívio quanto ao preço do combustível. Como é que anda isso? Você está acreditando nessa propositura? Realmente você vai vencer mais essa batalha? Qual é a tua expectativa com isso aí? É uma falácia dizer que reduzir os impostos vai resolver o problema. Por quê? Porque a empresa Petrobras, adotada por um projeto encampado pelo Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, adotou uma política de preço internacional, né? De preço de importação. Então, hoje a Petrobras trabalha com PPI. O que é o PPI? É essa política de preço que diz que o barril de petróleo vendido no Brasil tem que ser o mesmo preço do valor vendido lá fora, da commodity. Então eu gasto $28 para produzir um barril aqui, mas vendo para o meu povo por 120. É uma vergonha, porque é esse o preço hoje da commodity lá fora. E vou mais longe, o que é pior. É que o PPI, apesar de ele ser novo, o que acontece? O Brasil não consegue acompanhar a diferença, a disparidade que tem do preço internacional com o preço que é vendido aqui dentro. Então a Petrobras, por exemplo, nesse exato momento, ela está com algo em torno de menos 11% abaixo do preço internacional. O que nós estamos dizendo, em outras palavras? Que nós vamos agora aprovar a redução do ICMS, que vai dar um alívio para a população, só que esses menos 11 vai colar lá em cima e não vai baixar preço nenhum. Qual é o problema hoje? Que a Petrobras é uma mentirosa, uma empresa que usa o CAD e a lei das estatais para se proteger do maior ganho na história de uma estatal do Brasil, onde ela tem 37% de lucro, quer dizer, só agora no primeiro trimestre, 44,5 bilhões. Às custas dos brasileiros. Às custas dos brasileiros, 37% de lucro, onde a média mundial no ano passado foi de 8%. A Petrobras conseguiu ter 37% de lucro. Isso é assim, é quase 5 vezes o que a média mundial de lucratividade no setor de petróleo. Então eles estão roubando nós. Está escancarado. Mas o pior não era eles estarem roubando a gente. Ele falou assim, não, mas o preço da gasolina é só R$ 2,80. Mentira. É R$ 2,80 sobre 750 ml. Porque tem a composição do etanol. Então, gasolina mesmo custa R$ 4,00 nesse país. Então você que está pagando 7 e pouco, e está dizendo que é tudo imposto, nesse meio tem o lucro do posto de gasolina, o transporte, as distribuidoras e os impostos. A Petrobras fica com praticamente quase 2/3. É justo? Enquanto a gente não for para cima de alterar o PPI, que é o preço do combustível lá na Petrobras, que é R$ 4,00 hoje, R$ 4,00. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, custava R$ 4,00. O preço total, com todos os impostos, com ICMS, com toda essa papagaiada que agora eles estão criticando. Quem foi que aumentou o dólar? Claro. Guedes. Quem foi que deu manutenção no câmbio alto? Não foi a pandemia, não. Quem elevou o dólar acima de R$ 5,00 e disse que empregada doméstica tem que parar de viajar para Disney e viver a vida aqui dentro, esqueceu o bonitão que 1 quilo de carne, vou arredondar aqui para $10, vai ficar fácil, que custava $10, quando o Bolsonaro entrou, o dólar era 3,70. Então custava R$ 37,00. Esse mesmo quilo de carne a 5, hoje ele custa 50. Olha o tamanho da inflação aí. Isso vale para gasolina. Então quem fudeu esse país com preço alto é a Petrobras babando para ganhar dinheiro, acompanhando o mercado internacional, e o câmbio unificado. E nós temos um problema seríssimo. E o preço do barril não está mais caro do que antes da guerra, não. Esquece esse papo de guerra da Ucrânia, guerra com a Rússia lá. E o preço do petróleo está igual a antes da guerra, tá? Só para os senhores entenderem que essas narrativas são desculpas para poder continuar roubando o povo brasileiro. Verdade. Então, em resumo, pessoal, quem está se dando muito bem com essa brincadeira é a Petrobras, seus acionistas e o mercado do ramo petroleiro, é claro, que está faturando bilhões e bilhões às suas custas, que você tem que abastecer aí seu carro e colocar R$400, R$500 de combustível para encher um tanque. Luiz Miranda, estamos chegando na reta final, viu? O telefone não para. Estava tão bom aqui o papo, mas infelizmente o tempo trabalha contra nós. Eu estava falando que você tem proposições em diversas áreas, saúde,
questão do preço dos combustíveis e tantos. 910 proposições é muita coisa. Eu acredito que foram poucos os deputados que conseguiram uma produção legislativa tão intensa. Mas só para a gente fechar o papo, eu queria falar um pouquinho para os jovens que têm como uma de suas diversões no Brasil o carro modificado, né? A meninada, os adolescentes e até adultos também gostam disso. A maioria é adulta, rapaz, cabelo branco igual nós. Igual nós, mas não pode ver um carro bem equipado, bem preparado, que fica ali babando. Eu sei que você está entrando aí também com o PL para poder flexibilizar e facilitar a vida desse jovem ou desse cidadão aí que pretende ter um carro modificado. O que isso vai fazer de bem para a nossa sociedade? O que isso vai colaborar, contribuir com a diversão, com o esporte dessa turma, Luiz Miranda? Por que essa sua luta por isso? Primeiro que o projeto não tem nada a ver com diversão, não tem nada a ver com o cara ter um carrão socado no chão para tirar onda. A ideia não é essa. Ok. A ideia foi que um cidadão fez um comentário para mim o seguinte: por que rico tem privilégios que os pobres não podem ter? Aí eu falei, me dê um. Aí ele, carro baixo. Por que uma Porsche pode ser baixa, uma Ferrari pode ser baixa, uma Lamborghini pode ser baixa e o meu Gol não pode ser baixo? Por que o pobre tem que ser excluído da sociedade até nas coisas mais ridículas? E vai ter gente que vai dizer que isso não é importante. É importante sim, porque começa aí o princípio da dignidade do cidadão ter o mesmo direito de qualquer outro. É constitucional o direito de ir e vir. E principalmente o seguinte, eu sou dono do patrimônio, eu comprei, é meu. Eu coloco a capa que eu quiser no meu celular. Aí o Estado diz, não, você não vai colocar a capa porque eu não quero, porque não tem um motivo justo, legal. Em 1997, quando a lei foi institucionada, ela foi aprovada, 97, o pessoal cortava a mola. E era um risco para a segurança. Hoje isso não existe. Hoje a suspensão que você compra são esportivas, de competição, que essa garotada coloca, é mais segura do que a que vem original, se for falar de carro rebaixado. Mas não é só carro rebaixado, não. Os jipeiros, os clubes do Jeep, famosos clubes do Jeep, também tem o mesmo problema, porque se ele sobe o Jeep, já fora você descaracterizou o veículo. Se você troca o para-choque, é mudança ilegal. Se você troca a lanterna do seu carro, é mudança ilegal. Então, é uma insanidade dizer que isso traz qualquer dano para a sociedade ou para o ordenamento jurídico. Que a gente possa defender o seguinte, isso é ruim para a sociedade no todo. Onde é que está o problema? Nos Estados Unidos, tudo isso é liberado, tá? No Japão, que eu fui no Japão recentemente, o que eu mais vi era carro focado no chão. E não eram originais, as pessoas modificavam isso pelo prazer de ter um carro baixo. E seguindo nesse raciocínio, as pessoas têm que entender o seguinte, tem legislação para o barulho. Sim. É 60 decibéis, por exemplo, em Cuiabá. Sim. Se passar de 60 decibéis, o cara tá com somzão, o carro vai apreendido, independente da modificação. Trocou o cano de descarga. Ficou bonitinho, mas se ele botar um cano de descarga barulhento, que ultrapasse o limite do som, nós não estamos alterando isso, não. Verdade. O que nós estamos alterando é que você pode ter um visual que você sinta-se confortável. Meu carro é meu, eu já pago imposto que não deveria pagar. Você paga imposto sobre um patrimônio seu, isso é insanidade. Você ainda não pode fazer o que você quer com ele? É liberdade de consumo, né? Tá errado, aliás, né? Cabe em todo canto. Se você tem seu carro, prefere ele mais baixo ou mais alto, acho que me parece, Luiz Miranda, que o Estado fica intervencionista demais. Exatamente. Né? Invadindo a vida das pessoas onde não precisa. Sim. Luiz Miranda, tem uma outra proposição sua que eu achei muito interessante, com relação, inclusive, à questão de trânsito. A gente sabe que esses valores que o DPVAT indeniza as vítimas de morte no trânsito são ínfimos. E correto. Muitas vezes alguém que foi vítima do trânsito fica dependendo daquilo ali para custear um funeral, para manter a família até que as coisas se reorganizem na vida. Perfeito. E você tem uma proposição aí muito bacana a respeito dessa questão. Você poderia falar um pouquinho sobre essa proposta sua? Claro. Na verdade, o que a gente entende é o seguinte, o DPVAT, ele indeniza não só de acidentes, mas também em caso de óbito, as famílias, mas muito a posteriori, muito depois, como uma forma de recompensar pelo pagamento feito do DPVAT. Porque não tem como você compensar a vida perdida, uma lesão que você sofra que vai permanecer com você ali por resto da sua vida. Só que é o seguinte, o funeral é 2 dias depois, 3 dias depois. E a família não recebe e às vezes não tem dinheiro para poder custear o funeral do seu familiar. E pagou o DPVAT a vida inteira do seu veículo. Então, o que a gente entende ser o correto? Que o DPVAT cubra também o funeral dessa família prioritariamente
e a posterior arque com a indenização. Sim. Que o funeral seja prioritário, indiscutível, não tem que entrar no mérito, debater, aquela história de você tem que entrar com o processo, aguardar, receber. De responsabilidade. Que o pedido de funeral seja de imediato. Já não basta a dor de perder um ente querido, você ainda tem que ir atrás de dinheiro, você tem que fazer loucuras para poder enterrar aquela pessoa que vai fazer falta na sua vida. Então a gente acha o seguinte, pagamos o DPVAT, não tem como fugir disso, mas que ele cumpra com o seu dever enquanto seguro, que garanta o primeiro dano, a primeira indenização que a família mais precisa, que é a do funeral. Muito bem. Como vocês viram, realmente o deputado tem proposição de temas assim das mais, ou seja, são diversas as classes sociais, diversas as categorias que são contempladas com o trabalho, com a luta. Agora, Luiz Miranda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua migração de partido. E, na verdade, é o seguinte, o Republicanos ele é um partido que defende as mesmas bandeiras que eu defendo. Né? A bandeira da família, né? Eu sou casado, eu até postei agora que eu passei o 25º dia dos namorados com a minha esposa. Pronto, com 25 anos, um filho de 20 anos, que é o Davi, a Ana Júlia, que está com 17 anos. Davi, inclusive, já está casado com a Dudinha, menorinha, que é uma filha para mim. Quer dizer, eu tenho toda uma estrutura familiar que você tem dificuldade de encontrar aqui dentro do parlamento. Certo. Porque os partidos, em geral, tendem a defender pautas que não necessariamente são pautas da família. Não que sejam contra, mas não tem aquilo como prioritário. E os republicanos têm como prioridade a família, a religião, a defesa dos valores cristãos. Tem tudo a ver com aquilo que eu sempre acreditei, que é aquilo que eu sempre defendi. Então, nós estamos, no Republicanos hoje, por uma identidade, né, de afinidade. Nós temos afinidade com essa identidade que o partido possui e acho que a pauta é muito parecida. Mas mais um pouco mais do que isso. Lá atrás, eu tive uma convivência e uma relação muito amistosa e muito querida com o Marcos Pereira, que é o presidente do partido. Sim. O que me faz estar no partido é que o presidente do partido é meu amigo. Certo. Então, a gente sabe que ele vai ter uma facilidade na condução desse mandato, se Deus abençoar-nos e sermos reeleitos. Tá, mas aí, Luiz Miranda, vem um probleminha. Diga qual é o Nem probleminha. tudo é lua de mel, né? Você, obviamente, já falamos aqui um período com alinhamento com Bolsonaro, hoje você trabalha numa linha ou independente ou até mesmo oposicionista. O Republicanos tem uma linha de alinhamento com Bolsonaro. Como é que você vai conseguir conciliar sua candidatura, sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo pelo Republicanos, sendo que a nível nacional o Republicanos tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro? Mas é isso que o eleitor tem que decidir. O eleitor tem que perceber o seguinte: vou votar no deputado que mais aprovou projetos na Câmara, que mais defendeu a família, que mais defendeu a segurança pública, que mais defendeu o armamentista, que mais lutou pelo aquilo que ele acreditava ser certo, pelas pautas que eu me mantive literalmente dentro da coerência daquilo que eu sempre defendi como vida. Eu fui eleito nessas pautas. Aí o presidente da República mudou o seu jeito de ser. Ele que falou que nunca se aproximaria do Centrão, ele agora é o maior aliado do Centrão. Está no partido de Valdemar da Costa Neto. Não foi eu que mudei, quem mudou foi Bolsonaro. Eu vou continuar sendo o mesmo Luiz Miranda. E disse isso para republicanos. Republicanos, não é a hora de abraçar, porque esse abraço, entendeu, pode ser até para manutenção, como disse, estava difícil para não ser impeachmentado, manutenção da República. E desculpe, eu preferia ser impeachmentado do que me aliar com as pessoas que eu sempre fui contrário, sempre lutei contra. Eu não abro mão da minha dignidade, da minha ideologia, da minha fé, dos meus valores. E Bolsonaro abriu. E quem ainda está com ele hoje, amanhã vai acordar e vai ver no Luiz Miranda um cara coerente, que manteve na mesma linha, que sempre defendeu que o certo é certo e errado é errado. É pau no gato. Lugar de bandido é na cadeia e policial é ganhando medalha, é ganhando troféu. Eu sou o mesmo. E quem não quiser votar em mim por causa disso, é problema deles. Agora, dentro do partido, o mesmo que eu estou falando aqui, eu falei pro presidente do partido. Ele falou, aqui você é bem-vindo por quem você é. Não é por quem você vai defender como presidente, não. E falei hoje. Saí daqui, teve um intervalo aqui, né, gente? Blim, blim. Que aí eu corri lá, porque o Marcos Pereira me chamou na sala dele pra gente ter uma conversa por conta da nossa campanha, pré-campanha, lá em São Paulo. E eu comentei, nosso líder pediu para que eu não entrasse com o requerimento do Guedes, né, para convocar um ministro, traz um desconforto pro partido. Qual o problema da nossa conversa que você teve, que eu ia ter liberdade para ter posicionamento? É porque ele ainda não sabe, mas avisa ao líder que Luiz Miranda aqui é deputado independente, faz o que bem entender,
porque o seu mandato ele já conhece, é um mandato sério, não se preocupe. Diga para ele que se tiver que convocar um ministro, você está autorizado a convocar um ministro, não vai ser o republicano que vai lhe impedir de exercer o seu mandato. E assim nós estamos fazendo. Claro, esse é o Luiz Miranda para os brasilienses e para os paulistas. Esse é o deputado que, se Deus quiser, vai permanecer na Câmara Federal, porque tem coragem, tem garra, é leal e é sincero, não muda de conversa pela conveniência. Luiz Miranda, para nós do Terra Podcast foi uma satisfação enorme esse bate-papo contigo. Espero ter outras oportunidades. Gostaria que você fizesse aí considerações finais às pessoas que vão estar vendo esse conteúdo e desse aí o seu abraço a todo o pessoal que gosta do teu jeito de ser, dessa espontaneidade, para as pessoas que admiram esse teu jeito de conduzir o teu trabalho. Bom, primeiramente, muito obrigado. Você sempre foi um grande amigo, um grande parceiro, esteve comigo lá nos Estados Unidos, né? E assim como o João Baiano, que é um grande amigo, Robson, que eu conheci antes de ser eleito, antes de virar diretor. O pessoal fala assim, é por amizade e conveniência. Você sabe que isso não é verdade. É por afinidade daquilo que a gente chama de princípios. As pessoas estão perdendo os princípios, a essência. Chamar um homem que não tem perdão no coração de cristão é o mesmo de dar um tapa na cara dos cristãos verdadeiros. Sim. Então assim, o cristão ele sabe perdoar, ele tem um coração manso, ele é do bem, ele não fica em guerra constantemente. Eu sou essa pessoa, mas ao mesmo tempo o nome do meu filho não é Davi à toa, não. Eu sou igual o Davi. Se tiver que levantar a espada para defender os meus, igual eu defendi a Polícia Civil, e vou continuar defendendo cegamente, e onde eles precisarem, eu vou levantar a espada, vou pro pau, e nem que eu perca algo, porque a gente sabe que na política você sempre perde quando você se levanta contra um figurão desse, um ministro, um grandão, você vai perder alguma coisa. Mas os amigos vão ter certeza do seguinte, esse cara é nosso amigo de verdade e esses eu nunca vou perder. Então, eu digo mesmo para a Polícia Militar, para a Polícia, para o Corpo Bombeiro, para a população de Brasília. Saio de coração partido para o estado de São Paulo, porque minhas pautas são nacionais e Brasília ainda está na fase de defender muita pauta regionalista, bairrista, né? Aquela pauta muito regional, que, quer dizer, eu não consigo, eu não dou conta, porque quando eu viajo para São Paulo, viajo para Belo Horizonte, vou para o Nordeste, vejo o povo passando fome, sofrendo, eu não consigo ser um brasileiro só de Brasília. E eu falo assim, cara, eu preciso mudar isso. E eu não tenho uma bancada aqui, só são 8 que dê conta de fazer essas alterações mais agressivas, macropolítica, a macroeconomia, que isso para você fazer, você precisa estar num estado grande, onde a bancada é grande, como São Paulo de 70, e é só por isso que eu estou indo embora de Brasília, mas deixando aqui metade do coração em Brasília, o 9º deputado, olha a responsabilidade, o 9º deputado do DF, e certamente sobraram, né, o pessoal de São Paulo não pode ficar chateado que sobraram 69 cadeiras. Verdade. Né, porque com fé em Deus nós vamos estar eleitos. Obrigado pela oportunidade, conte conosco. E aqui não falei nada para ofender ninguém, você que é bolsonarista, que acredita que o Bolsonaro é um cara bom, é um direito seu até você quebrar a cara, igual 87% dos brasileiros achavam que o Lula era um cara bom, né? E do nada, uma boa parte dos brasileiros não discordam. Política é isso. Hoje você concorda, amanhã você discorda. Mas por que você muda de opinião? Porque eles mudaram, não foi você. Entendeu? Eu não vou mudar, eu sou o mesmo. E vocês vão perceber que essa mudança deles, daqui a pouco eles passam e nossa convicção de que o certo é certo e o que é correto não se deve mudar nunca. Os princípios devem se manter, vão sempre ser os que vão se, como eu posso prevalecer, dizer? Prevalecer. Sim. Perfeito, obrigado. Luiz Miranda, muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe a tua jornada, seja em Brasília, seja em São Paulo. Você tem aqui a Polícia Civil do teu lado, porque a Polícia Civil do DF aprendeu a ter esse respeito e esse carinho por você. Então nós somos gratos a você por isso. Boa sorte. Muito obrigado.